E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Lucas Araújo. Se você não me conhece, eu sou empresário, estudante de psicoterapia e de filosofia. E aqui nesse canal eu compartilho tudo que te aproxima da verdade. Hoje eu vou falar de uma coisa muito importante, né? Você já deve ter visto aí no título do vídeo. Se sua vida está ruim, pare de fazer essas 5 coisas imediatamente. Mas, antes de tudo, eu quero falar que existem tipos, né, de coisas ruins que você passa na vida. A vida é um ciclo de altos e baixos. Às vezes você tá bem, às vezes você tá mal, simplesmente porque é o ciclo da vida, né? Ninguém pode estar toda hora bem, ninguém pode estar toda hora mal. A vida não é de maneira não é monotema assim, não é toda hora triste nem toda hora feliz, né? Então é normal que a vida seja feita de ciclos, porém existem ciclos que você mesmo se coloca neles. Existem tristezas, existem angústias, existem problemas que você mesmo se coloca neles. Então é esse tipo de problema e esse tipo de ruindade que eu estou falando. Existe também o sacrifício, né, que não pode ser considerado uma ruindade, porque o sacrifício geralmente leva para algo bom. Então, às vezes você é cristão, está fazendo sacrifícios ali, está sofrendo para construir virtudes, para crescer em santidade, e nesses casos não é válido o que eu vou falar aqui. O que eu vou falar aqui é válido para aquelas pessoas que se colocam na situação de passar por coisas desnecessárias. Fechou? E a maioria das coisas eu pensei, né? Essas 5 coisas eu pensei, depois eu achei coisas na Bíblia falando sobre isso. E todas têm embasamento bíblico, tá? A primeira coisa que você deve fazer para sair dessa situação é deixar o seu like no vídeo. Tô brincando. Deixa o seu like aí e já se inscreve no canal. Mas a primeira coisa que você tem que fazer, cara, é parar de falar coisas negativas do seu passado, do seu presente e do seu futuro. E só sair da sua boca palavras de edificação. Às vezes você está falando muitas coisas ruins do seu passado. Às vezes você está falando muitas coisas ruins do seu futuro. Às vezes você está falando muitas coisas ruins do seu presente. E aqui eu pego uma passagem bíblica que fala assim: não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça às pessoas que ouvem. Deixa eu colocar o óculos aqui que eu não estou enxergando nada. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira e cólera e gritaria, blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos e perdoando uns aos outros, como eu também os perdoei. Então, no começo desse versículo aqui, em Efésios 4, deixa bem claro: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Ou seja, não saia da sua boca nenhuma palavra que não edifique. Isso é muito sério, gente. Às vezes a sua palavra só sai da sua boca, as suas palavras só são palavras de destruição. Só são palavras de desconstrução. Você não está falando palavras de edificação. Pense sobre isso, tá? Pense sobre isso. Uma pessoa que só fala coisas ruins só atrai coisas ruins. Ela constrói a realidade dela de maneira negativa. E é um tipo de murmuração, é um tipo de reclamação, ok? A segunda coisa que você vai parar de fazer é não falar mal de ninguém, a não ser que seja por um motivo muito justo que precisa ser falado. Então, por exemplo, para o bem de um amigo, um fulano tá fazendo tal coisa com ele, então tu tem que falar.
o que o fulano tá fazendo de mal. Né? Tu tem um amigo, tu tem um melhor amigo e o fulano tá fazendo algum mal com ele. E ele não tá sabendo. Tu vai lá e fala. Nesses casos, ok. Mas na maioria dos casos, cara, evita falar mal das outras pessoas. A fofoca é coisa do demônio. Às vezes, você fala mal da outra pessoa para rebaixar ela e te elevar. Ou melhor, para encher um tipo de soberba que tu tem no teu coração. Um tipo de narcisismo. Às vezes tu fala mal da pessoa para se sentir melhor, porque tu não tá fazendo bem o suficiente, tu precisa falar mal do outro. Então não fale mal de ninguém. A não ser que seja por um motivo muito, mas muito justo. Para de falar mal dos outros, cara. Isso é feio. Fofoca é feio. Existe um conceito que a gente chama de alma nobre. Ou seja, alma nobre. Uma alma nobre, ela não fala mal de outra pessoa. Um cristão deve ter uma alma nobre. Então, se você é cristão, se dê respeito. Né? Se dê respeito, não fique falando mal das outras pessoas. E aqui eu pego uma passagem bíblica, né? Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que julga o seu irmão ou fala mal dele está a falar mal da própria lei de Deus e a julgá-lo. E a julgá-la, né? Então, a palavra em Tiago 4 deixa bem claro que quando você está falando, você fala mal de um irmão, tem costume de falar mal de um irmão, você tende a falar mal também da lei de Deus. Existem várias passagens que Jesus se coloca no lugar das pessoas e fala que o mal que você fizer, aquele pequenino também você estará fazendo mal a mim. Então você proferir palavras negativas sobre a vida de uma pessoa, você está fazendo mal a Deus e mal a você mesmo. Quando você faz o mal a outras pessoas, quando você faz mal a Deus, você está fazendo mal a você mesmo. É por isso que muitas vezes você está em situações ruins. Por causa dessas inclinações que você não consegue controlar. A terceira coisa que você vai parar de fazer é parar de andar com pessoas que te rebaixam. Pessoas que bloqueiam quem você é de verdade, que não te amam na sua pura identidade. Existem pessoas que querem te colocar na caixinha delas. Existem pessoas que querem que você viva do jeito delas e não de como você nasceu para viver. Tome muito cuidado com essas pessoas. Não se deixe influenciar pelas pessoas que querem diminuir quem você é ou diminuir a sua verdadeira identidade. Às vezes você é um cara muito bom, às vezes você tem uma identidade fortalecida, você começa a andar com pessoas tóxicas, pessoas que querem bloquear quem você é, e você acaba se tornando uma pessoa simplória. O que é uma pessoa simplória, Lucas? Uma pessoa que se sente menor do que ela é. Então você precisa tomar muito cuidado com isso, tá? Todo mundo que você convive entra de certa maneira na sua identidade ou na sua alma. Tem influência sobre você. E às vezes você está convivendo com uma pessoa bloqueadora de identidade. Eu chamo isso de as pessoas que são impulsionadoras de quem você é e as pessoas que são bloqueadoras de quem você é. E eu quero que você faça uma análise no seu ciclo. Quem é as pessoas que estão bloqueando quem você é? Porque às vezes você não está conseguindo o que você quer porque você não está sendo quem você é de verdade. Se você não é quem você é de verdade, se você não age como você é de verdade, você não vai ter aquilo que foi guardado para você. Você só vai acessar aquilo que é guardado para você se você ser quem você é de verdade, que é a imagem e semelhança do Criador. Só existe verdadeira liberdade. Só existe verdadeira consciência quando você imita o seu Salvador, que é Jesus Cristo. Quando você acessa a consciência plena de Jesus Cristo. Porque aí mora o verdadeiro amor. E só tem como você acessar a verdadeira liberdade no amor. E para isso você precisa de humildade. Para isso você precisa parar de andar com pessoas que bloqueiam quem você é e que não deixam que você acesse essa verdadeira identidade. Quarta coisa que você vai parar de fazer é parar de se comparar.
E aqui eu pego uma palavra de Gálatas 6. Cada um examine os próprios atos, e então poderá ter orgulho de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá carregar a própria carga. Por que comparação é algo terrível? Porque te rouba de quem você é. Às vezes você está no caminho de Deus, às vezes você está sendo o que você nasceu para ser, às vezes você está vivendo a santidade, às vezes você está abdicando mão, você está abrindo mão das coisas desse mundo. Só que aí você começa a se comparar. Você está, por exemplo, querendo abrir mão do apego ao dinheiro. E aí você vê o fulano lá ganhando rios de dinheiro, você vai e se compara com ele. É óbvio que você vai querer isso também. Às vezes você está vivendo a castidade. Você está querendo viver a castidade. Mas aí você está vendo o fulaninho que está pegando todo mundo. Você está vendo o fulaninho que está pegando todo mundo. E ele pelo menos demonstra ser feliz. A grama do vizinho sempre é mais verde. E isso vai te influenciar e roubar, de fato, os teus caminhos e de quem você é. Olha o que a palavra fala. Cada um tem a sua carga. Não se compare. Pare de olhar para os outros. Cada um tem seu caminho. A comparação vai te gerar ansiedade. E eu repito, tudo que eu estou falando aqui é para que você volte para quem você é de verdade. Porque tudo aquilo que é sofrimento causado por você é quando você deixa de ser quem você é. E passa a exercer o papel de outras pessoas na sua vida. E as pessoas começam a pensar por você e você passa a tomar o caminho das outras pessoas. Todos os problemas gerados é por falta de identidade, ou seja, falta de quem você é. Isso a gente vê muito claro no Éden. O que aconteceu no Éden? Deus criou Eva e Adão sem pecado original. Veio a serpente e falou assim: você quer ser como Deus? Você quer ser como Deus? Coma desse fruto aqui para você ter acesso ao conhecimento do bem e do mal e ser como Deus. A partir do momento do sim de Eva, que o pecado entrou no mundo, o primeiro pecado foi o orgulho. O orgulho roubou o homem da verdadeira identidade. O orgulho roubou o homem da verdadeira identidade. E a partir dali, o pecado original se instalou em todos nós. Então nós precisamos tomar muito cuidados para viver distante dessa identidade. Lá em Gênesis 1:26 fala: façamos o homem à imagem e semelhança de Deus. E aí lá no Evangelho de São João começa assim: no princípio era o Logos, no princípio era o Verbo. Ou seja, no princípio era Deus, no princípio era Jesus. Por ele todas as coisas foram criadas, para ele todas as coisas foram criadas. Então se nós fomos criados por Deus, a imagem e semelhança dele, que é Jesus, esse é o único caminho que nós devemos caminhar. E qualquer coisa que te rouba disso, te faz não viver aquilo que você foi chamado. Por isso você precisa parar de se comparar. Porque 98% das pessoas, 99,9% das pessoas do mundo não entenderam isso. Não entenderam que a verdadeira liberdade está na humildade de se assemelhar com Cristo. Poucas pessoas vão entender isso que eu estou falando. Então, se muitas pessoas não entenderam que a verdadeira identidade, a verdadeira plenitude está em se assemelhar com Cristo, por que você vai se comparar com essas pessoas? Imagina se Jesus fosse se comparar com as outras pessoas. O caminho da justiça, o caminho do justificado, o caminho da cruz é olhar para Jesus e não para o outro. Quando você passa a se comparar, anota isso aqui, quando você passa a se comparar com o outro, você deixa de olhar para Jesus e passa a olhar para os outros. E isso rouba quem você é. Preste muita atenção nisso, tá? E a quinta, e que tem a ver com tudo isso que eu falei, é você parar de praticar as coisas contrárias à lei de Deus. Às vezes,
você cai num vírus da sociedade, que é um vírus que está instalado no mundo inteiro, o vírus do orgulho, de achar que você é ditador da sua própria vida. De achar que você tem a rédea da sua própria vida, que você faz tudo o que você quer. Você se coloca no lugar de Deus, na posição de Deus, de achar que você consegue tudo sozinho. Isso era uma heresia chamada pelagianismo. Pelágio acreditava que ele podia fazer tudo, sem precisar da graça de Deus. E quando você peca, quando você vai contrário à lei de Deus, você está fazendo a mesma coisa que Eva fez lá no Jardim do Éden. Negando a Deus, querendo se colocar na posição de Deus, não tendo humildade. E a humildade é a raiz de todas as virtudes, assim como a soberba, querer se colocar no lugar de Deus, é a raiz de todos os outros pecados. Porque você só nega a Deus quando você é orgulhoso. Todos nós somos. Nós precisamos todos os dias lutar com todas as forças para isso. Com eucaristia, com confissão, com louvor e com todos os recursos que a gente tem. Tá? A lei de Deus foi deixada no mundo para que nós possamos seguir. E é uma lei lógica, é uma lei moral. Né? Existe uma verdade e essa verdade precisa ser buscada e praticada. Eu conheço muitas pessoas que têm diversas habilidades, que construíram que querem construir várias coisas, tem diversas habilidades, faz todo tipo de curso, todo tipo de treinamento, faz treinamento de marketing, faz treinamento de venda, mas não cresce na vida financeira, relacional, conjugal, espiritual, porque se deixa levar por essas inclinações. Inclinação da avareza, inclinação da luxúria. Eu conheço muitas pessoas que passam a vida inteira caindo na inclinação da luxúria e acabam não crescendo naquilo que tem que crescer, tá? Então tomemos muito cuidado com isso, fechou? Então chegamos ao fim de mais um vídeo. Comenta aqui dessas 5 coisas, comenta aqui abaixo dessas 5 coisas, qual que você vai parar de fazer imediatamente, fechou? Dessa vez foi um vídeo mais rápido, não tanto filosófico, mas um vídeo mais prático de coisas que você tem que parar de fazer. Fechou? Tamo junto e até o próximo vídeo.